Olá pessoal, aqui é o Adriano da Fábrica de Árvores, biólogo. Eu vim mostrar para vocês uma forma correta de se fazer plantio de árvores de grande porte. Esse berço aqui, a gente seguiu o padrão mínimo de tamanho, que seria o dobro do tamanho do torrão. A árvore, no caso que a gente vai plantar aqui, é uma figueira. Essa planta vai ser colocada nesse local e a gente vai fazer alguns processos para que vocês entendam o passo a passo. Pessoal, nesse momento eu vou mostrar para vocês qual que é o processo, né, para que a gente possa içar a árvore da melhor forma possível e mais segura. Ali no caso, os meninos vão fazer, o Sávio e o Salles, o processo de passar um pano úmido para que haja uma melhor pega nesse tronco, e depois a gente vai passar uma borracha, no caso uma câmera, para depois passar a cinta para que o braço aqui mecânico possa fazer o içamento e para que a gente possa fazer o plantio da árvore, que ela seja colocada com segurança, sem risco de ela escapar no berço. Todo esse processo é feito para que isso evite qualquer fissura no tronco principal. E a pressão que ela exerce aqui gera um risco. E você fazendo esse processo dessa forma com que a gente mostrou para vocês aqui, a planta fica com essa fita mais aderida. A gente fez a mistura aqui de um composto orgânico com um pouquinho de solo que a gente acabou de retirar do local. Misturamos calcário e enhorim também. Ele é rico em magnésio, cálcio, fósforo, silício e alguns micronutrientes que também vão auxiliar o desenvolvimento das raízes. No berço de plantio, a gente polvilhou o calcário, que melhora a qualidade do pH desse solo. Então aqui a gente fez uma avaliação desse solo, né? Fizemos uma análise. Dá para fazer de uma forma um pouco mais amadora, utilizando uma quantidade um pouco menor, mas para você ter realmente uma qualidade plena, o ideal é sempre você fazer uma análise de solo. Sempre que puder fazer, porque aí você sabe a quantidade que você deve usar naquele local. Eu posso mostrar para vocês a questão do içamento aqui, que é interessante. Como a gente fez esse processo, né, da parte mais do meio do tronco para a parte superior, vocês notem que a árvore ela acaba ficando bem alinhada, certo? Se a gente tivesse colocado essas fitas na parte de baixo aqui, mais para a base, próximo ao torrão, essa árvore ia vir mais deitada. Então vai variar muito de acordo com o que você precisa e aonde você necessita colocar essa árvore. Lógico que isso pode ser ajustado depois, a gente pode apoiar ela e arrumar no local, depois que passou por alguma obstrução, mas inicialmente a melhor forma de você levar, se você já vai fazer o plantio direto, é ela dessa forma assim, mais retilínea. Um ponto importantíssimo que a gente tem que analisar neste momento do plantio, que é onde infelizmente a maioria das pessoas erram, é o cuidado com o torrão. O torrão, eu brinco que ele é um diamante, né? Então a gente tem que tomar o maior cuidado para a gente não quebrar ele. Nesse caso aqui que eu vou mostrar para vocês, esse torrão ele vem do sistema Rootmaker. Vocês vão ver que tem uma quantidade muito grande de radicelas, que não daria um problema de quebra. Mas a gente sabe que às vezes essa planta ela pode ter vindo do chão. Foi feita uma sangria e esse torrão seja até muito maior do que isso. Então a forma correta de você fazer o plantio e retirada do estresse é sempre aos poucos. Nesse momento então a gente vai fazer apenas o corte em cruz aqui embaixo para apenas livrar, né, a parte de baixo do torrão e apoiá-lo no local de plantio, evitando assim a quebra desse torrão. Aqui a gente consegue ver que apenas a parte inferior dele está aberta. O restante a gente mantém dessa forma porque o estresse está fazendo esse aperto nesse torrão, ok? E uma coisa muito importante antes da gente iniciar o plantio é medir o tamanho do torrão, ou seja, a profundidade dele. Para a gente saber realmente se ele está correto, o Sábio vai mostrar um exemplo quando você não tem uma fita, né, métrica ou trena para fazer esse teste. Ele pega o cabo da enxada, mede até onde está a parte superior do berço e coloca aqui, ó. Ou seja, o berço está um pouquinho mais profundo que o torrão. A gente sabe que a gente não pode cobrir com terra o colo da árvore, porque isso pode gerar até a morte da planta. Então o que a gente vai fazer aqui nesse momento? Colocar um pouco de substrato
né, que a gente preparou para que essa planta fique no mesmo nível. O próximo processo é a utilização do hidrogel. O hidrogel nada mais é do que um polímero, dilui ele em água e ele vira literalmente um gel. Se a gente estiver falando de uma área onde você não vai conseguir fazer uma irrigação contínua, esse produto ele vai manter durante, alguns produtos dizem que chega a 1, 2 anos de duração de água ali. Lógico que enquanto estiver água chegando também, então ele é um polímero que ele perde água, mas quando essa água, ou através da irrigação automática ou pela chuva, ele expande novamente e se mantém fazendo isso durante muito tempo. Então isso ajuda a planta, principalmente no primeiro, segundo e terceiro mês, que são os meses de adaptação, a ela se manter bem e não ter um estresse hídrico. Uma outra questão que é interessante a gente analisar é a questão do formato do berço. No caso, o mínimo desejável, como eu expliquei para vocês no início do vídeo, é que a gente faça um berço com o dobro do tamanho. Porém, o formato, existem diversas discussões de vários cientistas tentando esclarecer qual que é a melhor forma. A gente fez aqui um quadrado, ele pode ser feito de forma redonda, mas algumas pessoas dizem que isso pode gerar enovelamento da raiz, né? E também tem o formato em que a ISA, né, Sociedade Internacional de Arboricultura, faz, que é o formato de taça, tá? Ele é um pouquinho mais aberto, né? E aí você vai fazendo um formato de taça também. Porém, é aquilo que eu digo, o ideal é você, pelo menos no mínimo, fazer o dobro do torrão. O restante que você fizer a mais, para a planta vai ser um benefício imenso. O que ficou faltando basicamente agora é o processo de irrigação, né, onde a gente vai trazer um caminhão-pipa e vamos molhar aqui abundantemente, tá, para que essa água realmente absorva, entre lá dentro, né. A hora que a gente vê que está saindo ar aqui e que formou realmente uma poça, você espera mais um pouco, termina de irrigar, deixa essa água descer e depois faz mais uma irrigação para que realmente esse ambiente e esse torrão fique bastante úmido nesse primeiro momento. Nós sempre indicamos, se for um local muito quente, né, e não for ter irrigação automática, principalmente para árvores de grande porte, no primeiro mês irrigar de preferência todos os dias, caso chova não há necessidade. No segundo mês, um dia sim, um dia não. E no terceiro mês, de 1 a 2 vezes por semana, pelo menos, irrigação. Após o terceiro mês, a árvore já começa a se estabelecer bem no local e aí as próprias chuvas já vão tomando conta desse auxílio à planta na questão da irrigação. A não ser que estejamos no inverno e seja um local realmente muito seco, você pode ainda dar algum auxílio, né? Com o hidrogel a planta mantém por mais tempo essa água. Nesse exemplo que a gente está dando aqui, ela não é uma planta de porte tão grande. E o torrão que a gente tem aqui, ele é um torrão razoável para o tamanho da árvore. Nesse caso nós não vamos tutorar, mas o próximo passo seria o quê? A gente gosta bastante de utilizar aqui as cordas, né? Onde você faz um laço, passa esse laço nessas forquilhas e em forma de triângulo nós batemos estacas e mantemos a planta tutorada, né? Travada. Esse processo ele pode durar no mínimo aí de 6 meses a 1 ano, dependendo da espécie. A figueira é uma planta que enraiza muito bem e com rapidez. Então, em 6 meses, normalmente, já não é mais necessário fazer esse toramento. A não utilização do tutor em árvores de médio porte gera um estímulo maior na brotação de raízes. Então, isso é interessante, né? O efeito que o vento faz na copa, essa movimentação faz com que a planta cada vez enraize mais. Assim, o processo do plantio chega ao fim. Fazemos a aplicação do mulching para que essa umidade se mantenha no solo, né? Quando a gente vier com o irrigador aqui, a gente pode até molhar ele também. E a planta agora começa a se desenvolver em um local novo. Daqui a alguns anos, essa figueira vai estar enorme e fazendo uma sombra maravilhosa para a gente aqui e servindo de frutos.